Saudação a todos. Começamos agora mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Campinas. A preleção é esta reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre as máximas morais de Jesus. Antes de iniciarmos, façamos uma pequena prece. Agradecemos a mais dessa oportunidade de aprendizagem, de conhecimento das mensagens de Jesus. Que cada um de nós tenha serenidade, tenha paz, para entender essas lições de Jesus. E com esse aprendizado, assimilando esses conhecimentos, que nós consigamos aplicá-los, sempre com a ajuda dos bons espíritos. Que tenhamos então amparo da espiritualidade nesses momentos de reflexão. Que isso nos traga paz, nos traga consolo, nos traga equilíbrio, principalmente nos momentos difíceis. Graças a Deus. A preleção de hoje trata de um tema que vai merecer de nós uma análise um pouco mais aprofundada das palavras do Mestre Jesus. Essa passagem, ela algumas vezes pode trazer algumas dúvidas. Ela está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título é Moral Estranha. Então, o próprio título do capítulo já traz essa necessidade de uma reflexão mais aprofundada. Porém, como sempre, o Mestre Jesus nos faz pensar e extrair de suas palavras ensinamentos para a nossa vida. E é sempre muito didática. Às vezes, na nossa vida, temos contato com ensinamentos duros que nos deve fazer refletir. E é uma maneira de aceitar e não de rejeitar o que nos acontece. Não criando revolta, não criando raiva, não criando tristeza, mas uma capacidade de assimilar estes problemas. Porque nós precisamos lembrar que o que nos acontece é para o nosso bem, no que diz respeito à nossa evolução. Quando interpretamos dessa forma, isso nos traz consolo. Nessa passagem que vamos ver, Jesus mostra um lado duro dos seus ensinamentos que está relacionado com a nossa postura diante daquilo que acreditamos, que refletimos, que confiamos e o que deve nos ajudar a vencer os momentos difíceis. Então essa passagem, ela traz essa mensagem para nos dar força, uma firmeza para o nosso propósito de sermos cristãos. E aí vem essa palavra importante, sermos cristãos, e o que isso de fato significa. E não nos desviarmos em momento algum dos ensinamentos de Jesus. As passagens que vamos analisar estão em 2 evangelhos, e aí demonstra de fato, de uma forma inequívoca, que foi mesmo Jesus que disse isso. A primeira passagem está lá em Mateus, capítulo 10, e vejam o que o mestre diz. Ele diz assim: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Vejam que palavras estranhas a princípio, imaginando que estão vindo de Jesus. E pegando mais um pedacinho da outra passagem, que agora está em Lucas capítulo 12, diz o mestre: eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Portanto, são palavras
num primeiro momento, estranhas, né? Porque Jesus é aquele que nos traz a lei do amor. Ele nos ensina a lei do amor. Mas precisamos lembrar que essas posições que nós assumimos depois de refletir, de estudar, de pensar, de ver a vida, de conhecer as coisas, isso deve refletir em nós esse princípio cristão. E esse princípio tem que ser defendido. E nem sempre isto é fácil. Portanto, a palavra separação, né, eventualmente pode remeter para alguma coisa de ter alguma desavença, né? Na verdade, essas palavras ditas por Jesus podem trazer uma ideia contraditória, mas nossa atenção deve ser colocada no significado. E aí vem as observações muito abençoadas dos bons espíritos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que eles dizem. Eles dizem primeiro, foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele, que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse essas palavras? Essas palavras não estão em uma flagrante contradição com o seu ensino? E o que os espíritos nos explicam é que não são blasfêmias e nem existe contradição nessas palavras. E foi ele mesmo que disse. É bem verdade que a forma como essas palavras são colocadas e algumas vezes interpretadas podem suscitar dúvidas, pois podem dar interpretações erradas. Então procuremos aqui analisar essas palavras. Essas palavras e também outras passagens do Mestre Jesus não podem ser tomadas ao pé da letra, sob pena de serem desvirtuadas. Nós temos que usar o nosso raciocínio, o que nós temos, o que Kardec nos coloca na sua codificação, é uma fé raciocinada, quer dizer, é entender a lógica por trás das coisas que nos acontecem. Seria mesmo insano imaginar que Jesus desejasse a turbulência e a desavença. Essas palavras fortes, na verdade, foram usadas por Jesus para chamar a atenção daqueles que naquele momento estavam escutando o que ele dizia. E não estão em desacordo, essas palavras não estão em desacordo com o amor. Para ilustrar o que disse o mestre, né, quando disse separação de pessoas, imagem, né, de duas pessoas pensando diferente e existindo ali um choque de ideias, seria melhor um entendimento e se chegar a um acordo. Né? As pessoas, cada um tem uma ideia e eles podem chegar a um acordo. Mas aí a gente pode pensar, será que isso é sempre possível? Será que essas posições reconhecidamente equivocadas que nós olhamos e não concordamos, elas devem ser toleradas ao extremo, né? Em nome de uma paz que seria uma paz mentirosa? Portanto, as palavras de Jesus estão ligadas ao firme propósito que cada um de nós tem de ter, de que está seguindo os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. Não sem passar pela nossa razão. Mas, a partir do momento que nós concordamos com estes ensinamentos, são esses ensinamentos que devem nortear a nossa vida. E aí os Espíritos vêm no nosso auxílio mais uma vez com a seguinte passagem. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não houve uma única ideia nova que surgiu que não fosse implantada sem lutas. Aqui não estamos querendo dizer lutas físicas, mas lutas, podemos dizer, morais, lutas de interpretação diante dos fatos da vida. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto
quanto maior essas novas ideias forem, maior será o número de interessados e que estão se sentindo ameaçados com novas ideias. Se for uma ideia falsa, como muitas aconteceram ao longo da história, elas naturalmente vão passar e vão morrer. Ora, o cristianismo surgiu, sabemos, há mais de 2000 anos. E sabemos que é uma mensagem verdadeira, uma mensagem que nos traz toda uma capacidade de entender o que nos acontece, quando nos esforçamos para entender e utilizar para o nosso caminho. Mas, então, se essa mensagem de Jesus é verdadeira, está assentada, né, sobre bases sólidas, e é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, aqueles que se sentem ameaçados, de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. Então vejam, quando existe antagonismo, né, um choque de ideias, nós cristãos devemos sempre nos basear no Evangelho de Jesus, que está à nossa disposição. Portanto, é por isso que se lançam contra esses princípios os adeptos que se sentem ameaçados. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Nós vemos isso mesmo hoje em dia, existindo esse choque entre princípios. Ora, devemos nos nortear sempre pelo Evangelho. Sim, a mensagem de Jesus sempre vai ser de amor e fraternidade, mas nunca de passividade e aceitação sem uma reflexão. Porque, acima de tudo, é não ter conivência com o mal. Porque o mal, quando nós o detectamos, nós devemos combatê-lo. E quando algumas vezes não se combate, é muito mais para não se ter controvérsia. Se você acredita em alguma coisa, você deve defender aquilo que acredita. Então esta é uma lição dura, porque nos remete para situações em que nós devemos defender as nossas posições segundo o Evangelho de Jesus. Tá? Então é uma postura que não nos permite ficarmos omissos frente aos problemas do mundo. Tá? Algumas vezes, algumas pessoas simplesmente não defendem os seus princípios para não criar polêmica, para não se colocar numa situação de diferente, né? Para se moldar a uma situação. Essas pessoas têm que pensar nisso. Porque, pensemos, não é isso que acontece com as ideias do Espiritismo? Que são combatidas, são demonizadas? Na nossa vida, quando estamos nos encontrando nos ensinos de Jesus, pode acontecer de sermos, de alguma forma, confrontados com fatos e mesmo ideias contrárias ao que acreditamos. Logicamente, a nossa postura deve ser de uma busca do convencimento, da explicação em relação às ideias que temos, ideias que nós refletimos e que nós certamente acreditamos. Mas, e quando isto exigir de nós algum tipo de posição mais forte? Mais forte moralmente falando, mais forte verbalmente falando. Então aqui não vai qualquer alusão a uma batalha usando força física, mas o uso da força das ideias. Porque nós estamos estudando e nós estamos nos aprimorando
para ajudar os nossos irmãos que, de alguma maneira, não estão tendo contato com aquilo que nós já tivemos contato. Então, nós devemos sempre trazer e ter a ideia dessa força moral. E essa é a nossa obrigação. Temos uma posição muito firme, né? E algumas vezes sem negociação. E isso não deve significar rompimento, né? Este é um ponto de fato delicado. Jesus prega o amor incondicional aos nossos irmãos, principalmente aos mais próximos, como os pais e mães. Às vezes, ao defendermos nossas ideias, até no âmbito doméstico, encontramos situações difíceis. Porém, da nossa parte, não deve ter qualquer sentimento de rancor em relação aos nossos irmãos, raiva, discussão, né? Aumento de voz. Algumas vezes o silêncio se faz necessário diante de algum tipo de provocação. Nós devemos trazer para o nosso comportamento a serenidade, mas isso não significa passividade, omissão. Não, devemos sempre deixar muito firmes as nossas posições. Como nos dizem lá os Espíritos, Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, esses fizeram que ele morresse. Porque eles julgavam, ao matar Jesus, que estariam matando a ideia. E como nós sabemos, o cristianismo está aí, né? Muito interessante isso, né? E podemos algumas vezes perguntar, será que Jesus, quando passou por toda aquela injustiça, por todas aquelas agressões mesmo físicas, Jesus se revoltou? Jesus ficou com raiva? Jesus se colocou em uma posição de mudar o que foi dito por ele? Não. Ele não usou nenhum artifício para se livrar do martírio. Pelo contrário, Jesus perdoou aqueles que o levaram para a execução. Dizem que ele fez esse sacrifício por nós. Isso é comum de escutarmos. De certa forma, isso é verdade. Porque Jesus, com o seu comportamento de não revolta, mas de posição firme em relação aos seus ensinamentos, mostra que se deve ter a ideia clara, refletida, firme, tendo estudado e refletido, e não simplesmente mudar de posição, porque deve se acomodar à situação que se está. Jesus mostrou a lei do amor, e para isso levou até o fim a firmeza de quem sabe o que fala e pensa. Vejam que beleza. Portanto, o Espiritismo traz em si o cristianismo. Somos cristãos. E Jesus o nosso exemplo maior. E aí, os Espíritos dizem, né? O que mais amedronta aqueles que se aproveitam dessas palavras são aqueles que estão cegos e não conseguem se esclarecer. Portanto, no tempo de Jesus, nem todos estavam à altura das ideias cristãs. E podemos dizer até hoje que muitas pessoas não entendem os princípios cristãos. Mas cabe a nós, cada um de nós, cristãos, empregarmos esses princípios e mostrarmos através do exemplo. E algumas vezes através da palavra, falando, né? Portanto, nós temos esta obrigação como cristãos. Os Espíritos também nos advertem. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. Que essas palavras, na maioria, são veladas por alegorias e expressões figuradas. Então, quem bebe da água do Evangelho não pode imaginar uma letra fria. Não.
aquilo tem que fazer sentido para cada um de nós. Está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente aí, tem esse propósito, explicar as máximas morais do Cristo. Agora, quando existem vários tipos de interpretações, e principalmente aquelas baseadas em dogmas, né? Está escrito lá, é aquilo lá, uma visão literal daquilo, aí existem todas essas divergências que nós vemos, né? Tantas seitas que são, em princípio, ditas cristãs, mas que muitas vezes pregam a luta mesmo de um convencimento através dos dogmas, né? É de se admirar que, em muitos casos, essas pessoas que tentam fazer isso esquecem da pedra angular do edifício de Jesus, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Muita paciência, algumas vezes, com relação àqueles mais refratários às ideias, né? E aí nós podemos dizer, né, tudo isso que nós pregamos, né, que nós conhecemos, vem da misericórdia de Deus, das suas leis infinitamente justas e que sempre vão estar a nosso favor para a nossa evolução. Em algumas situações, passamos por dificuldades, mas esses problemas, dificuldades, eles devem nos fortalecer e não nos enfraquecer. Muitos transformam a doutrina de Jesus em instrumentos de suas paixões. Ignoram que ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então nós estamos aqui nos preparando para o mundo espiritual. Os espíritos interpretam o que Jesus disse sobre separação, espada, né, palavras um tanto quanto fortes, mas figurativas, devemos sempre lembrar, né? Dizem os espíritos: os irmãos, separados pelas crenças, usarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Então, mesmo no âmbito doméstico, isso pode acontecer. Como sabemos, o fogo, né, até essa defesa de posições, né, frente embasadas no Evangelho de Jesus, purifica o próprio ambiente. Nunca devemos nos esquecer que temos ao nosso alcance, através da oração, os bons espíritos, que podem nos trazer a força moral. Quando algumas vezes nós nos sentimos vacilantes, nos amparemos na espiritualidade. Os espíritos dizem: o espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Então, cabe a cada um de nós demonstrar pela lógica, pelo bom senso, os erros que algumas pessoas incorrem ao dizerem que são cristãs, mas estão ofendendo outras pessoas, que são cristãos, mas estão querendo coisas que afetam outras pessoas, né? Ainda temos, frente de cada um de nós, muito orgulho, muito egoísmo, temos ambição, temos a cupidez, a estupidez, temos o fanatismo cego. Devemos combater essas ideias com ideias e não com força. São lutas, podemos dizer, morais, nos alertam os espíritos. Podemos dizer, ou fazer uma analogia como se fosse o médico. O médico, ele indica o remédio, mas que algumas vezes pode provocar aí algum tipo de reação, mas reação para a melhora da doença, né? Jesus é o nosso médico, né? O médico das almas, né? E o Espiritismo, né, se diz que é a receita, né? A cura se dá através da nossa evolução, do nosso aprendizado. Não é fácil. Viver
É difícil porque as dificuldades, os problemas, eles vão surgir. Algumas vezes vacilamos. Podemos até lembrar, próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então, isso não deve significar algo sem volta. Algumas vezes vacilamos, algumas vezes erramos, mas temos sempre a condição de retornarmos à palavra de Jesus, né, ao seu evangelho. Não de forma dogmática, mas de forma refletida, né? E lembremos, Deus não nos condena, Deus não castiga, não existe pecado, nada disso. O que nós temos aqui são situações em que devemos aprender para a nossa evolução. Portanto, antes de fazermos uma avaliação prematura de qualquer situação, de qualquer fato da vida, vamos refletir. Vamos refletir os aspectos que estão por trás daquilo. Encontrar o que diz aí um filme famoso, a beleza oculta. Tá? Mesmo nas situações duras de perdas, de doenças. Né? A mensagem de Jesus são principalmente para nos fortalecer diante dos problemas. Não vamos pensar que o que diz o Evangelho é algo simples. É uma mensagem de fácil absorção. Porém, aqueles que se esforçam para entender o Evangelho conseguem consolo, conseguem serenidade. Como vimos, é preciso tirar lições de tudo o que passamos. E o Mestre Jesus deve ser o nosso grande professor. E nós? O que cada um de nós está fazendo aí para seguir o que disse Jesus? Temos tido perseverança no estudo do Evangelho, nas reflexões, na utilização no nosso dia a dia das mensagens do Evangelho? Não é uma tarefa trivial, sabemos disso. Mas certamente, quando nos esforçamos, nós começamos a enxergar as verdades. É difícil, não tem nada de simples. Nós estudamos, passamos por tribulações, mapeamos o raciocínio do Evangelho de Jesus naquelas situações. Ao longo do tempo nós vamos amadurecendo. E aí isso nos traz segurança, serenidade nas provas da vida. A mensagem de Jesus muitas vezes são desafiadoras e encontrarão aí os seus oponentes, né? aquelas pessoas que são contrárias. Né? Agora, que essas mensagens sejam um bálsamo para nós e para os outros. E que nós sejamos os veículos para levar esse consolo para as outras pessoas. Que seja aquele remédio para os nossos sofrimentos e os nossos problemas. Mas tenhamos como certeza que nossa estrada é aquela que precisamos percorrer. E ninguém percorre por nós. Nós é que iremos percorrer ela. Que tudo que nos aconteça nessa vida nos fortaleça e não nos enfraqueça. Existe uma frase de Rubem Alves que me parece bastante apropriada. Essa frase diz o seguinte: ostras felizes não produzem pérolas. Ostras felizes não produzem pérolas. Nossas pérolas será a nossa evolução, a nossa segurança, a nossa capacidade de enxergar além dos fatos do dia a dia, mas aquilo que nos constrói para a nossa evolução espiritual. Encerramos assim mais uma preleção e façamos agora as vibrações. Vamos vibrar por aquelas pessoas que estão aflitas com problemas graves, problemas de saúde, pessoas nos hospitais. Vamos vibrar por essas pessoas. Vamos vibrar pela nossa família, por aquelas pessoas que Deus colocou próximas a nós para o nosso melhoramento.
Vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores para todos nós. Saudação a todos, fiquemos todos em paz, sempre usando o Evangelho de Jesus como este farol forte nas noites escuras pelas quais todos nós passamos. Saudação a todos.